Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Davi de Física. Hoje, pessoal, a gente vai dar início à nossa aula de número 3 sobre vetores. A gente vai estudar alguns casos particulares. Pessoal, para quem perdeu as aulas anteriores, elas vão estar disponíveis no meu canal do YouTube. Eu estou deixando o nome do meu canal aí, tá? Você pode estar procurando no YouTube, que lá você vai achar as videoaulas 1 e 2, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode ser referente às aulas anteriores ou a essa aula, vocês podem estar me mandando um e-mail, vocês podem comentar, deixar nos comentários dos vídeos, que eu vou estar buscando responder a todos, ok? Mas não fiquem com dúvida. Então vamos lá, vamos começar, pessoal. Como vocês podem ver que eu deixei 3 tipos de vetores, vetor 1, mesma direção e mesmo sentido, o 2, mesma direção e sentidos opostos, e o 3, perpendiculares entre si. Então vamos lá, pessoal. Uma adição vetorial, você precisa lembrar do seguinte: uma adição vetorial não é uma adição algébrica. No final da aula de hoje, você vai ver que após somar esses 3 vetores, vetor 1, 2 e 3, embora eles tenham o mesmo módulo, nós vamos ter respostas distintas. Vai aparecer respostas diferentes. Cada caso vai ter uma resposta diferente, porque somar os vetores, pessoal, não é simplesmente somar os números. Vocês têm que lembrar que isso não é uma soma algébrica, não é só o fato de somar 4,3. Quando a gente soma vetores, a gente tem sempre que se preocupar com a característica de cada vetor, com a sua intensidade, com a sua direção, com o seu sentido, ok? Para saber isso, vocês têm que saber para fazer bonitinho, para fazer certinho, para não errar a questão, tá legal? Beleza. E como vocês podem ver aqui, ó, nos 3 exemplos, eu vou usar o módulo de 4 para o A e de 3 para o B, ok? Então, assim, vocês vão perceber que mesmo eles tendo os mesmos valores, a gente vai ter situações diferentes, ok? Vamos começar pelo primeiro. Mesma direção e mesmo sentido. Primeiro caso, pessoal, 2 vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Como vocês podem ver aí, o vetor A e o vetor B. Ou seja, os 2 vetores estão na horizontal, setinhas iguais para os 2, beleza? Vamos imaginar, pessoal, aqui que o módulo do vetor A é igual a 4 newton e o módulo do vetor B é igual a 3 newton. A intensidade do vetor A é 4 e a do vetor B é 3. Só um lembrete, pessoal, a intensidade dos vetores em exemplo eu coloquei em Newton, entendeu? Então todos os exemplos eles vão ser em Newton, ok? Aí você me pergunta, o que você quer com isso, Davi? Como que eu faço essa soma? Pessoal, eu quero uma coisa bem simples, eu quero essa soma vetorial. Vetor soma é igual a S é igual a A mais B. Quero somar o resultado de A mais B, ok?
De boa até aí, a gente vai somar A mais B. Pessoal, se na prova ou em algum vestibular a questão pedir para você a representação do vetor soma, você só tem que se preocupar com uma coisa. Você vai fazer um vetor com o tamanho desses dois vetores. Isso mesmo, professor? É só isso, Davi? Sim. Se a questão pedir para você só representar, você só vai fazer um vetor único com a soma dos dois. Exemplo. O vetor A mais o vetor B. Teremos um vetor S de intensidade 7 newton. Como vocês podem ver, eu peguei o vetor A, eu coloquei aqui na representação, peguei o vetor A, juntei o vetor B e ficou uma reta de intensidade 7 newton, ok? Eu fiz a representação da reta com uma intensidade de 7 newton. Agora, pessoal, se na prova ou no vestibular, além de eu pedir para representar, eu pedir para vocês fazer o cálculo do módulo do vetor soma, você só vai fazer uma conta simples de adição. S é igual a 4 mais 3. S é igual a 7 newton. Vai sempre ter a equação, ok, pessoal? Vocês vão fazer a equação na prova, lá na forma grossa, S é igual a A mais B. Troca os valores de cada um, o valor de S vai ser o resultado. Bem tranquilo, bem de boa. Essa parte é bem tranquila. E sempre lembrando, na hora de representar, quando ambos tiverem mesma direção e mesmo sentido, você vai fazer uma reta, entendeu? Unificando ambos, ok? De boa até aqui. Vou deixar um tempinho aqui para vocês poderem copiar, tirar algum print, tá? Caso tenha alguma dúvida, pode estar me procurando, viu, pessoal? Pessoal, agora vamos para o exemplo 2. Mesma direção, ambos estão na horizontal, mas estão em sentidos opostos. O vetor A está apontado para a direita e o vetor B está apontado para a esquerda. Vamos lá. Os dois vetores estão na mesma direção, ok? Ambos estão na horizontal. Mas o vetor A está para a direita e o vetor B está para a esquerda. Então, quando dois vetores estão em sentidos opostos e têm a mesma direção, você vai fazer uma subtração. Aí você me pergunta, só isso, Davi? Só isso, pessoal. É só diminuir um pelo outro. Não precisa inventar mais nada. Se eles estão em sentidos opostos, o vetor soma é uma subtração desses dois caras. Então, a soma vetorial do vetor A mais B é igual a S, vai ser igual, S é igual a 4, que é do vetor A, menos o vetor B, que é 3. 4 menos 3, o vetor soma vai ser igual a 1 newton, como eu coloquei aqui do lado aqui embaixo, como vocês podem ver. S é igual a A mais B. Aí a gente trocou os valores. S é igual a 4 menos 3. S é igual a 1 newton. Ok? Aí você me pergunta, mas professor, isso não é uma soma? Eu vou falar, sim, é uma soma. Mas é uma soma vetorial. Não é uma soma algébrica. Como eu falei no início da videoaula, nós vamos obter respostas diferentes para todas as somas vetoriais que a gente fizer que a gente fizer hoje. Cada soma vetorial vai ter um resultado, ok? Pessoal, e se eu pedir para vocês, além de calcular, representar o vetor soma de A e B? Como que vocês vão fazer? Veja, pessoal, que o vetor B
está no sentido contrário do vetor A, ok? Então, pessoal, o que você vai fazer? Você faz um vetor que representaria o pedacinho que falta para o vetor B ter o mesmo tamanho do vetor A. Só isso que vocês vão ter que fazer. Só isso, nada demais. Como vocês podem ver aqui, ó, o vetor A, ele está em preto. Ele tem um tamanho de 4 newton, ok? O vetor B, ele está de laranja. Ele tem uma intensidade de 3 newton. Ele é um pouquinho menor. Eu quero igualar eles, então eu vou representar de cinza o pedacinho que falta para que ambos tenham o mesmo tamanho. Esse último vetor, ele vai ter um n de intensidade na direção horizontal e sentido para a direita. Essa é a representação do vetor. Na hora que você for representar, lembrar de colocar a setinha da representação ao contrário do pedacinho que tiver faltando, entendeu? Se tivesse faltando um pedacinho em A, você iria representar na direção do B, entendeu? Como vocês podem ver que o vetor soma, ele está na direção do vetor A, porque ele completou, ok? Recapitulando, pessoal, mesma direção e mesmo sentido, fazemos uma soma algébrica. Mesma direção e sentidos opostos, você subtrai. De novo, mesma direção e mesmo sentido, fazemos uma soma algébrica. Soma algébrica. Mesma direção e sentidos opostos, você subtrai, ok? Vou deixar uns segundinhos aí para vocês poderem estar copiando, fazer alguma anotação, tirar um print. E vamos para o terceiro exemplo. Pessoal, agora vamos para os casos particulares, que são os perpendiculares entre si. Pessoal, eu tenho dois vetores perpendiculares entre si. Eles têm que formar, pessoal, um ângulo de 90 graus. A, de novo, vale 4 e o B vale 3. Pessoal, eu quero a soma vetorial de A e B. Opa. Aí vocês me perguntam, professor, mas como eu resolvo nesse caso? Esse caso ele é bem mais complexo. Por quê? Porque eles não têm a mesma direção. Um está na vertical, o outro está na horizontal. Eles também não têm o mesmo sentido. Um está para cima, o outro está para a direita. Ok? Como que eu resolvo isso? Então vamos lá. Pessoal, toda vez que eu tenho dois vetores que formam um ângulo de 90 graus, para se resolver a gente usa o teorema de Pitágoras. Novamente, toda vez que eu tenho dois vetores que formam um ângulo de 90 graus, para eu poder resolver, eu tenho que usar o teorema de Pitágoras, ok? Pessoal, se eu pedir para vocês representarem o vetor soma, o que vocês têm que fazer? Vocês vão fazer uma linha pontilhada paralela ao vetor B e depois vão fazer a mesma linha pontilhada paralela ao vetor A. Como vocês podem ver aqui, ó, em cinza, eu fiz uma linha paralela, uma linha paralela ao vetor B, e de azul eu fiz uma linha paralela ao vetor A. Pessoal, o vetor soma começa lá embaixo, na interseção do ponto A e B. O vetor soma
vai de uma ponta a outra. Nessa figura aí, na parte baixa do slides, vocês vão ver a representação exata. Agora vocês me perguntam, como calcular, pessoal? Como calcular, professor? Seguinte, agora a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Como vocês podem ver, temos aqui um triângulo. Eu quero que vocês percebam o seguinte: a medida do vetor A tem a mesma medida da reta pontilhada paralela ao vetor. Opa. Então, como vocês podem ver, pessoal, eu tenho um cateto embaixo, tenho outro cateto na lateral, e no meio eu tenho a hipotenusa, que tenho que descobrir. O B vale 3 e o A vale 4. E a hipotenusa vale quanto? Não sei. Eu quero descobrir. Então vai ficar assim, ó. Vocês vão colocar a fórmula da seguinte forma: S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Qual que é o valor de A? 4. Então vai ficar 4 ao quadrado mais, qual que é o valor de B? 3. Mais 3 ao quadrado, que vai ser igual. 4 ao quadrado, pessoal, 16. 3 ao quadrado, pessoal, 9. 16 mais 9 é igual. Eu até coloquei errado aqui. Ignora esse 15 aqui, viu, pessoal? Isso é um 16. Na hora de colocar, coloquei errado. 16. 16. Vamos colocar aqui, riscar aqui. Colocar um 16 aqui. 16 mais 9 é igual a 25. Vetor S ao quadrado, a raiz de 25 vai ser igual a 5 newton. Então, meu vetor soma, ele vai valer 5 newton, ok? Entenderam, pessoal? A gente usou o teorema de Pitágoras e aí fez os cálculos. A ao quadrado mais B ao quadrado foi igual a 16 mais 9, que deu 25. Raiz de 25 igual a 5, que aí vai ser o resultado de 5 newton a intensidade. Aqui vocês têm alguma dúvida, pessoal? Caso tiver alguma dúvida, vocês podem estar me mandando por e-mail, deixando nos comentários aí, tá? Que aí eu vou estar respondendo. Refaçam esse exercício, ok? Troquem os valores se for o caso, tá? Eu tô deixando também alguns exercícios para vocês poderem estar fazendo. A gente vai corrigir quando voltar às aulas, tá? Mas são exercícios bem tranquilos, ok? Tô deixando o exercício A, B e C para vocês poderem estar fazendo em casa. Na hora de fazer o A, volta aqui no vídeo aqui e vê como é que se resolveu. Na hora de resolver o B, volta aqui no vídeo e vê como resolver o B. Na hora que resolver o C, volta no vídeo e vê como resolver o terceiro problema, ok? Todos os exercícios para vocês fazerem tem o vetor A com 5 de intensidade e o vetor B com 12 de intensidade, ok? Usem sempre a mesma fórmula do vetor soma, ser igual a A mais B. Vocês vão somar, vocês vão calcular e vão representar o vetor no caderno, ok? São exercícios bem simples, que têm o intuito de fixação. Eu vi que na prova de vocês teve muito erro básico na questão de soma matemática, de 5 mais 12, por exemplo. Teve gente que erra a continha de subtração e de adição.
Então vai com calma, vai de forma bem tranquila para poder fazer de forma correta. De forma correta, ok? Fiquem com Deus. Em caso de dúvida, vocês me mandem um e-mail, pode deixar nos comentários que eu vou estar buscando responder a todos, ok? Um abraço e fiquem com Deus. Tchauzinho. Até a próxima aula.